eu também queria saber isso, em que momento que o projeto entra, né? E como que vocês prestam uma consultoria nesse ponto de chegar na obra e conferir, talvez já existe um problema, talvez ter uma solução para aquele problema. Como que funciona mais ou menos isso com vocês? Patologicamente. Infelizmente, o patologista só é contratado aqui no Brasil em 99% dos casos, né? Falo que não dá nem para aplicar Pareto 80-20, conceito 80-20. Não existe. 99% dos casos só vão chamar a gente como patologista na hora que já deu problema. Ponto. Tá? Não contratam um patologista para participar da integração dos projetos. Quantas obras você conhece como arquiteto, vocês como engenheiros civis, quantas obras vocês conhecem e se chamou todo mundo na obra num belo dia antes de começar a obra e fez a integração dos projetos. A integração do projeto de hidráulica, de elétrica, estrutural, arquitetônico, de acabamento. Então, ótimo. Esse mapa mental tem que ser aplicado na primeira reunião, que é a reunião de integração dos projetos. Mão de obra, projetos, todos os projetos da casa. Então, você tem que integrar e compatibilizar todos os projetos. A partir daí, você tem uma obra saudável. Dá para criar o caminho, né? Para criar a gestão. A gestão vai ser essa. Exatamente. É um pouco dentro do BIM, né? É um pouco dentro do BIM. E cada dia que você fosse começar a trabalhar, na realidade, você deveria montar um mapa mental do que você vai fazer naquele dia na tua obra. Hoje eu vou impermeabilizar as fundações. Ótimo. Para eu impermeabilizar a fundação, então, teoricamente, minha viga baldrame já tem que estar concretada. Minhas fundações já concretadas. Já conferidas pelo profissional que fez o projeto estrutural. Já conferido o tipo de concreto que foi mandado para a obra, se é aquele slump que foi determinado pelo engenheiro de cálculo estrutural. A resistência do concreto. Se a resistência do concreto foi tirado do corpo de prova, se bate. E daí a gente vai precisar do que para iniciar esse dia? Vou fazer a alvenaria de nivelamento. Tenho o material necessário? Tenho o bloco de concreto estrutural? Tenho tijolo requeimado? Tenho. Então vou fazer a alvenaria de nivelamento. Para fazer a alvenaria de nivelamento, daqui 2 dias vamos entrar num período, 3 dias vão entrar num período de... Que tipo de cimento vou utilizar? Eu tenho que ter um cimento de uma cura muito rápida, então vou para um CP5. Não, aqui meu solo é um solo contaminado. Vou trabalhar com CP4RS. É o cimento, hein? Aqui eu tenho pouca disponibilidade de cimento CP2F. Posso utilizar um CP2E? Aqui eu só tenho cimento CP3. Então, é um cimento mais lento. Então, vou ter que compatibilizar tempos também. Não adianta você ter um cimento muito lento e querer exigir dele uma puxada mais rápida. Esquece. Você vai ter que compatibilizar isso aí com o proprietário. Escuta, essa semana não vai dar para terminar a alvenaria de nivelamento. Só vamos poder terminar semana que vem. Eu estou com pressa. Calma, tem a técnica. Espero que o meu proprietário esteja assistindo. Exatamente isso, tá? Não adianta o... Espero. No fundo você manda para ele, né? Senão eu vou mandar você um manda link. para ele. Exatamente. Não adianta você deixar como comprador o proprietário da tua obra. Quem que é o responsável técnico? É você, Rosa. Eu, claro. Tá? É você, Fernando. É você, Fogliani. É porque às vezes você acelera um processo e arruma um problema pro resto da vida. Exatamente. Tá? Eu preciso de cimento CP5. Você me manda CP3 porque tá mais baratinho, porque foi aquilo que você achou no depósito da esquina. Por R$19 o saco. Certo. Te atendeu às necessidades? Não. Qualidade é aquilo que se adequa ao uso. Ponto. Tá? E às vezes, que nem essa questão do concreto que a gente viu por aí, o pessoal pensando em economia, porque querendo ou não economiza, mas é uma economia totalmente burra, né? Porque você depois cria outros problemas,
né, que foi calculado por uma situação e se colocou outra situação na situação lá na obra, né? Então a gente começa a perceber que o pessoal não sabe de fato economizar. Existe como economizar em obra, mas não é dessa maneira, O pior né? é ter que ouvir. Não, mas eu já fiz isso em outras obras, já fiz a vida inteira. Mas você assim. voltou lá pra ver? Você voltou lá pra ver? O melhor, tem isso, mas o cada contraste caso é melhor aí que o Rafael, a gente estava passando no condomínio, até pontuou, né? O exemplo que o profissional deu também não é bom. Porque a gente passou lá, existe até a escora lá pra segurar até o... Acho que eles vão... O cara deu exemplo, vocês foram lá ver e viu que... A gente já não foi passou lá ver. na frente e tava lá. Então, até o exemplo que o cara deu, nem ele confia no exemplo que ele deu. Então, é difícil, né? Fiz isso 30 anos da minha vida e continua fazendo errado até hoje. Nunca voltou lá para ver como é que ficou. É, isso mesmo. Esse que é o Eu problema. acho, Fernando, também que não é só o preço, também acho que é falta de conhecimento, cara. Pouco o cara sabe CP3, CP2, CP5, caramba, o cara Mas aí não que aprende tá. isso na faculdade. A questão Não da aprende. falta de conhecimento... Eu não aprendi isso na faculdade. Mas aí eu vou contestar um caso, né? Porque assim, não é falta de conhecimento, porque tá documentado. Tá no projeto, por exemplo, a força do... Mas o uso do CP3, CP4, como ele tá falando, não tá. Não, isso não. Mas que nem esse exemplo que a gente tava falando de uma viga, Não, de sim, claro, uma claro, laje, claro. então tem coisas até que, mesmo documentada, o pessoal não acompanha. Então, assim, eu queria. A gente quer saber, né? Como que a gente vai para essas linhas que às vezes não é documentado, é explicado como que vai ser utilizada, mas o pessoal, nem o documento eles conseguem seguir. Imagine o que não é documentado ou o que é só explicado em obra. Por exemplo, coisas básicas, mas básicas. Assustadoras. Ótimo. Obra do vizinho, vai. Vamos Vamos colocar falar assim. da obra do vizinho. Quantas obras do vizinho que vocês já viram até hoje que a pessoa, antes de chapiscar a alvenaria, os pilares, que ela escovou um pilar? Quantas obras do vizinho vocês já viram que escovar o eles pilar. Fundamental, limparam, que eles limparam uma alvenaria, que eles desmolda a forma, né? molharam? Quantas obras de vizinho que vocês já viram que antes de chapiscar numa temperatura elevadíssima, como a gente tem aqui em alto verão, ou mesmo agora no inverno, tem uma temperatura razoavelmente alta ainda, você tem muito vento, está muito seco e o pessoal está lá chapiscando 2 horas da tarde, tá, com cimento CP2, CP5, Sem saber, que seja. conhecimento. E não umedeceu a superfície, não limpou o pilar, não escovou o pilar e não fez cura úmida. Quantas obras do vizinho vocês viram fazendo cura úmida por 3 dias no chapisco? Nossa cara. Só olha pra nossa cara. Normalmente 24 horas e olha lá, né? Tem coisa que não dá pra te Tô falar. Tem coisa que não dá pra falar. Estou falando em cura úmida durante 3 dias. Os primeiros 3 dias de uma superfície chapiscada, elas têm que ser umedecidas. De manhã, na hora do almoço e à tarde, pelo menos. Cura úmida de chapisco durante 3 dias. Quantos seguem isso aí? Então, quantas casas do vizinho que você conhece que também são obras que têm problema de fachada, trincas, fissuras, gretagens? Quantas? Várias. Eu não Simplesmente porque sobe chapiscando e desce rebocando. Um quarteirão inteiro de vizinho, né? Que não. Isso se a gente não vê no começo do trabalho de rebocar, o cara chapisca e já vem rebocando no mesmo dia, ou quando nem chapisco tem. Nossa, esse É daí verdade. é É verdade o que tá falando. Nem chapisco tem. Exatamente. É verdade. Então vamos lá. Tudo parte de projeto, tudo parte de integração de projeto e tudo parte de você, todo dia de manhã, por incrível que pareça, montar aquele seu mind map, aquele mapa mental, colocar todas as tarefas e o que é necessário de pré-requisito para você realizar aquela tarefa, tá? Para isso tem que ter uma equipe também de ponta dentro da obra, né? Um engenheiro que seja um cara... Não pode ter 1/10 do QI de uma ostra, né? Mas pelo menos... Se tiver 1/10 do QI de uma ostra, não vai. Realmente, o indireto o cara quer... O nosso grande problema hoje da construção é que tudo tem que ser muito rápido. Tudo é muito... Com a internet.
É igual a internet. Então a informação chega rápido, também chega rápido a informação de que a obra atrasou, de que não sei o quê. E às vezes a gente fala para o cliente, cara, você precisa deixar aqui a tua laje 28 dias escorada, o cara quer ter um troço. Não, imagina, vamos tirar logo, porque não dá para Tem esperar razão. a cura do concreto e tal. Imagina falar de 3 dias de cura úmida para um chapisco. Isso é quase loucura, né? Dentro da nossa O que realidade. fazer? Mas vamos lá. fazer? Desde que você tenha todo um cronograma para ser Desculpa, obedecido. não que esteja errado. Eu tô falando que dificilmente alguém obedeça segue. Você tá Exatamente certíssimo. por conta da... É lógico. Certíssimo. Sim, mas é um gerenciamento da obra. Você chapisca, faz a cura úmida durante 3 dias, enquanto isso você vai fazendo contrapiso. Você deixa para fazer o contrapiso nesses 3 dias, por exemplo. Tá? Compensando. Então tudo- é tudo parte do gerenciamento planejamento da da obra. Tá? Organização e métodos aí é aplicado dentro da obra. É. Tá? Isso aí é coisa também que você aprendeu lá Sim. no colegial. Funciona. Há alguns anos É, atrás. é. O pessoal, Três vem, décadas. o pessoal vem tirando as escoras 3 da décadas. laje, vem chapiscando e já por cima já vem outro rebocando, não dá tempo nem Cara, de... sem chapisco acontece, cara. Isso é acontece inacreditável. Acontece. Você falou assim, o pessoal pensa que é piada, né? É, Não o é cara piada. vira. A marquinha do tijolo segura. O Exatamente. tijolo queimado. Tijolo queimado. Você não faz o enterro da impermeabilização, faz tudo certinho, fez impermeabilização de base e tudo. Depois faz o bendito do reboco e encostar com a massa de regularização que está úmida. Ah, Acabou. pô, usei impermeabilizante, Neves, mas está tudo pipocado a minha sala. Ótimo. Ele vem cobrar ainda a garantia. Tem que cobrar garantia, né? Fez o contrapiso, tomou por base aonde? A cabeça da alvenaria de nivelamento onde estava a impermeabilização. Depois fez a regularização mais 5 centímetros por cima ainda. Ótimo. Contrapiso em cima do solo úmido, passou a umidade do contrapiso, passou para a argamassa de regularização que está com a argamassa de reboco na sua vertical encostada. Olha A quanta umidade coisa, passou cara. direto. Você fez um A minha. funeral de impermeabilizantes, apenas isso. Você só enterrou impermeabilizante. Fez pra tirar foto ali. Gastou Fez dinheiro. para tirar Gastou foto. dinheiro. Gastou dinheiro à toa. E vai ter a casa úmida para o resto da vida. Você não... A casa tem todo aquele pipocado na parede. Uhum. Ou senão é aquela casa em que se colocou aquele belíssimo porcelanato. R$1.500 o metro quadrado. Argamassa de assentamento. Veio da Itália. Esmerada. Navio. Veio da Itália, Navio. veio da Espanha, tal, veio de navio. Pagou uma fábula para assentar. E o cara colocou em cima de uma argamassa de regularização sem impermeabilização. Conclusão, o cara abre a porta da sala. Em pleno verão, ele bate os dentes de tão gelada que é a casa. Por quê? Contrapiso, encostado no solo úmido, transferiu umidade para a sua argamassa de regularização e a umidade está dentro da argamassa de regularização e tem três estados físicos para a água. Gelo, em que as moléculas estão totalmente adensadas, né? Muito próximo da outra. Estado líquido, que é a água que a gente está tomando. Esse é o mais perigoso. Está mais solta, mas tem Estado líquido. Mas a água ela quer se transformar naquele estado físico em que ela está mais solta no mundo. Qual que é? Líquido. Não, Gasoso. a forma de vapor. Ah, né? gasoso. A forma de vapor. Falei líquido pro gasoso da sequência. Ótimo. Falei besteira, é gasoso. Só que para a água sair do estado líquido, que é a umidade que ela está dentro da sua argamassa de regularização, e passar para o gasoso, o que ela precisa? De caloria. Ela rouba a caloria do meio ambiente, deixa o meio ambiente frio e consegue evaporar. Voltando à aula de química lá. 1 mol grama de água, 1 molécula grama de água, 18 gramas de água, se transforma em 22,4 litros de vapor. Para essas 18 gramas de água, para esses 18 gramas de água se transformar em 22,4 litros de vapor, ele vai ter que roubar muita caloria do meio ambiente. Vai deixar o meio ambiente gelado. Porcelanato Adianta. gelado. Você vai ter um meio ambiente gelado. Ah, depois de fazer tudo isso, eu vou fazer o seguinte. Ah, ficou muito gelado a minha sala. Vou colocar um
um carpete de madeira por cima, vou colocar num piso vinílico. Cobrir a fortuna. Ótimo. A água continua evaporando, condensa por baixo do piso vinílico e vai para as suas laterais. Nossa. Vai pegar o rodapézinho de madeira, lindinho, 6 meses depois ele está mofado, está verdinho. Caramba. Que maravilha. Caso de